Olá, sou Francisco Nipero, psicólogo clínico da equipe Psiquidialogando. Estamos aqui para trazer mais um vídeo sobre níveis de funcionamento psicológico. Então, sem mais demora, inscreva-te no canal se seja novo. Sempre vamos tratar sobre matérias de psicologia na sua essência. Então, inscreva-te no canal e fique conosco, acompanhe os nossos vídeos. Vamos a isso. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre 4 níveis de funcionamento psicológico. Afinal de contas, o que são esses níveis de funcionamento psicológico? Aí está. É preciso entendermos o que são esses níveis de funcionamento psicológico e como é que eles são classificados e como é que funcionam esses níveis de funcionamento psicológico, porque são importantes tanto para os psiquiatras, assim como para os psicólogos, porque eles vão usar esses níveis para poder no processo de diagnósticos, esses níveis são indispensáveis. Então, é importante que cada psicólogo que está a exercer a sua função ou que não está a exercer, seja lá, mas que saibam como é que esses níveis funcionam. E é importante, assim como para os psiquiatras, é muito importante, mas vamos lá. Os níveis de funcionamento psicológico são categorias amplamente utilizados na psiquiatria, assim como na psicologia, para poder entender os diferentes padrões de comportamento, pensamento e enfrentamento emocional das pessoas, ou seja, dos pacientes. Como podemos ver aqui, nós organizamos níveis em sequências e vamos lá falando de cada nível e vamos explicando como é que eles funcionam e quais são os mecanismos que os pacientes que têm esse tipo de nível de funcionamento psicológico, eles usam. Quais são os mecanismos que esses pacientes usam? Como eu estava cá a explicar que vamos fazer um outro vídeo que nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa que os pacientes usam. Os mecanismos de defesa que vamos destacando nesse vídeo, nós vamos falar num outro vídeo, então vocês podem conferir lá. Aqui, nós temos 4 níveis de funcionamento psicológico que nós vamos falar nesse vídeo. Temos nível neurótico, o nível psicótico, o nível deficitário, assim como o nível psicopático. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre esses níveis de funcionamento psicológico. Então, o nível neurótico é um nível caracterizado pela presença de conflitos internos conscientes. E sintomas como ansiedade, podemos encontrar fobias, podemos encontrar obsessões, assim como compulsões. Os indivíduos que têm esse tipo de nível de funcionamento psicológico, eles conseguem distinguir entre a realidade e da fantasia, ou seja, eles têm consciência daquilo que eles fazem. Eles funcionam normalmente, eles têm consciência daquilo que eles fazem, apenas eles podem sofrer outras áreas específicas, como estamos a explicar, aqueles são indivíduos que podemos encontrar com depressão, são indivíduos que podemos encontrar com ansiedade, são indivíduos que podemos encontrar com compulsões, então eles sofrem nessas áreas também. Mas esses indivíduos têm consciência de si mesmos, eles sabem distinguir entre a realidade da fantasia e têm uma percepção relativamente estável de si e assim como dos outros. Os mecanismos de defesa que esses usam neste nível, podemos encontrar a repressão, podemos encontrar a racionalização, assim como o deslocamento. As pessoas com esse nível de funcionamento, geralmente elas funcionam normalmente na sua vida cotidiana. Então, apresentam sofrimento em outras áreas, claro, né? Sendo assim, vamos passar para o outro nível. Espero que tenham entendido sobre o nível de funcionamento neurótico. Vamos falar sobre o outro nível de funcionamento, que é o nível de funcionamento psicopático. Então, diferente do nível anterior, o nível neurótico, no nível psicótico, nós podemos encontrar que os pacientes, eles não conseguem distinguir entre a realidade e das suas fantasias. Elas têm essa dificuldade. Então, podemos assumir que aqui não há consciência dos seus atos. Então, eles não conseguem distinguir isso. Que isso aqui é real ou isso aqui não é real, não conseguem. E eles não têm consciência dos seus atos. E aqui nós podemos encontrar os pacientes que têm esse tipo de nível de funcionamento. Podemos encontrar que têm delírios
Aqui podemos encontrar alucinações, desorganização do pensamento, até confusão e desorientação. Podemos encontrar aqui. Esses pacientes são aqueles pacientes que nós dizemos que são inimputáveis. Então, aqui nós podemos encontrar esse tipo de pacientes, que são pacientes psicóticos. Eles não têm consciência dos seus atos, não conseguem distinguir entre a realidade e a fantasia. Então, os mecanismos que eles usam aqui são mais primitivos. Os mecanismos são mais primitivos, usam aqui a cisão, podem usar, onde os aspectos do seu eu e dos outros são vistos como totalmente bons ou totalmente maus. E este tipo de nível de funcionamento é típico em transtorno psicótico, em transtorno de psicótico, transtornos de personalidade bipolar, assim como podemos encontrar também na esquizofrenia. Então é muito importante sabermos disso, porque são esses níveis que vão nos ajudar a diagnosticar perturbações que os pacientes têm. Indo para o nível de funcionamento deficitário, o nível está associado a déficits no desenvolvimento emocional e cognitivo, e muitas vezes está relacionado a lesões cerebrais, deficiências intelectuais, assim como outras condições neuropsiquiátricas. E as dificuldades enfrentadas podem incluir problemas com a cognição, habilidades sociais e regulação social. E aqui os mecanismos que esses indivíduos utilizam podem ser rudimentares, e há uma capacidade reduzida de lidar com as situações de estresse ou complexidade social. E aqui pode haver dificuldade em alcançar independência ou realizar atividades cotidianas sem um suporte adicional. Então essas pessoas às vezes precisam de suporte ou precisam de outros familiares para conseguir alcançar alguma atividade, ou seja, realizar algumas atividades cotidianas. Estamos a falar em casos piores, podemos encontrar indivíduos que até para se alimentar não conseguem, que para além de outras atividades como leitura, escrever e trabalhar, então tem casos piores em que nem para tomar banho não conseguem, então são totalmente dependentes. Então, sem suporte adicional, eles não fazem praticamente nada. Então, indo para o último nível, o nível de funcionamento psicopático. Vocês já ouviram falar de psicopatas. Então, nada mais, vamos tratar sobre psicopatas. Nesse nível nós falamos de psicopatas. Os psicopatas, eles possuem o seu próprio nível de funcionamento psicológico. Então, eles não se enquadram no nível neurótico, no nível psicótico, no nível deficitário, não se enquadram, né? Eles têm o seu próprio nível de funcionamento psicológico. Não estou a dizer que um psicopata não pode sofrer de esquizofrenia. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que um psicopata não pode ter ansiedade. Estamos a falar de níveis de funcionamento psicológico. Estou a dizer que o psicopata tem o seu próprio nível de funcionamento psicológico. Então, é neste nível que nós vamos falar, que é o último nível, que é o nível psicopático. Aqui envolve padrões comportamentais de respeito às normas sociais. E aqui a falta de empatia, assim como remorso. Aqui nós podemos encontrar mentiras, manipulações. São indivíduos que gostam de expor os outros. Então, eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Eles conseguem sentir aquilo que tu sentes. Eles sabem que você sofre com isso, então, mas não conseguem se colocar no seu lugar. Como por exemplo, o indivíduo está a sofrer. E que tal se eu estivesse naquela situação? Como é que eu estaria? Eles não conseguem
se colocar dessa forma. Eles não têm essas características. Então, são indivíduos que não sentem remorso, são indivíduos que gostam de expor os outros, são indivíduos que gostam de mentir, são indivíduos que gostam de manipular, são indivíduos que gostam de ver o outro a sofrer. Eles se divertem com o sofrimento do outro, um nível psicopático. Os mecanismos que esses indivíduos muitas vezes usam para se safarem ou para defender-se dos seus comportamentos nocivos aos outros, eles usam a negação e podem usar a racionalização para justificar as ofensas, para justificar o comportamento nocivo que eles trazem aos outros. E é comum em transtornos de personalidade, antissocial, é comum